Inhande Carúdio, meu nome é Thiago Henrique Carai de Ecupé, eu sou ativista Guarani e também trabalho como apoiador de saúde indígena aqui na terra indígena Jaraguá. O meu trabalho ele é voltado às articulações na área de saúde, intermediar conflitos e orientar a gestão tanto da Secretaria de Saúde quanto articular com outros parceiros projetos que sejam voltados ao nosso bem viver, à nossa qualidade de vida, e que tudo isso está ligado à saúde. Então, através do meu trabalho, eu procuro incentivar trabalhos voltados à preservação ambiental, procuro discutir com os jovens sobre políticas públicas, porque é importante que a nossa comunidade entenda a necessidade de políticas públicas voltadas à população indígena. E hoje a gente discutiu um pouquinho sobre a questão da saúde indígena. Eu vou explicar, né, o que é, então, essa atenção diferenciada, porque a saúde indígena ela é isso, ela é uma atenção diferenciada. Nós temos na nossa organização do governo, o SUS, né? O SUS ele age de forma para todos, né? Então ele, no seu papel, na sua escrita, o SUS ele é um modelo de saúde que deveria atender todo mundo de forma adequada, com a equidade, né? Então não dando a todos a mesma coisa, porque às vezes a necessidade de um não é a necessidade do outro, mas dar aquilo que a pessoa realmente precisa para viver bem, né? O atendimento necessário a cada uma das pessoas. E na saúde indígena a gente não via isso, né? A gente era tratado de forma muito genérica. Então, a saúde convencional do Juruá, né? O modo que o Juruá ele vê a saúde, o indígena vê a saúde, é uma medicina ocidental, é uma forma ocidental de olhar para o corpo, é uma forma ocidental de olhar para os costumes, para as crenças. E essa forma ocidental ela não se enquadra com o modo de vida tradicionais dos povos indígenas, né? Cada povo tem a sua cultura, tem a sua língua, tem a sua crença, a sua espiritualidade. Então, não dá para trazer de forma genérica um atendimento para todos os povos. Cada povo tem a sua forma. Então, nós temos os nossos Tiramões, o povo Guarani, tem as nossas Cunhacaraí, né, que são as mulheres que cuidam da comunidade, trazendo o ensinamento sobre a medicina. Muitas mulheres, elas ensinam, né, e trabalham a questão do parto dentro da comunidade, o cuidado com a gestação, né, os nossos Tiramões, eles fazem muita o fortalecimento espiritual de pessoas que estão doentes, que a gente não acredita que as doenças elas sejam somente física também, né? Nós entendemos que nós temos o nosso corpo, mas nós temos a nossa mente, nossa alma, o nosso psicológico, e nós também temos o nosso espírito. E é através de toda esse entendimento sobre o que nós somos, que nós trabalhamos a saúde. Então, quando a gente procura um Tiramões, um líder espiritual, a gente vai fortalecer o nosso espírito, mas muitas vezes aquele tipo de doença que nós estamos não é uma doença natural, pode ser uma doença fabricada pelo Juruá, né, que o Juruá tem mania de fabricar doenças para vender a cura, né, e para mover um capital. A gente sabe que isso existe, né, por mais que nós estejamos na aldeia, a gente sabe que o Juruá, existe muita ganância no mundo do Juruá. Então, alguns tipos de doença, os nossos Tiramões, eles não curam, mas eles fortalecem o nosso espírito para que quando a gente vá ao hospital, um exemplo, a gente possa, né, sair mais rápido, a gente possa sair com mais força, a gente consiga passar por essas questões das doenças.
Infelizmente, quando a gente vai para um hospital, o hospital ele não quer atender o indígena como indígena, ele quer atender o indígena como qualquer outra pessoa, e muitas vezes com muito preconceito, com racismo, pelo tom de pele, ou por estar cheirando fumaça, ou por estar com barro na roupa. Então acha que isso é sujeira, acha que é fedido, ou coisa assim, mas para nós o convívio com a natureza é um convívio natural, né? A fumaça para nós é algo que está no nosso dia a dia. A gente gosta de ficar em volta da fogueira, fumando petenguá, rezando, tomando chimarrão. E para nós isso é comum, a gente não vê isso como algo negativo, a gente vê algo natural. Então, depois de muitos anos convivendo com esse tipo de comportamento, onde nós não tínhamos acesso digno à saúde, as nossas lideranças mais antigas começaram a lutar por um sistema que atendesse de forma diferenciada, né, a nossa população. Então criou o SASI-SUS, né, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. O subsistema, ele não está fora do SUS, na verdade ele está dentro do SUS, mas ele é uma parte específica que trabalha a saúde diferenciada, né? Então é uma atenção específica aos povos indígenas. Nessa atenção específica nós temos o agente indígena de saúde, né? O papel do agente indígena de saúde não só fazer a visita domiciliar, mas acompanha os pacientes em consulta médica, faz a tradução, né? Quando o paciente ele não entende bem o português, não fala bem o português, então o agente de saúde ele vai fazer ali o papel, né, de tradutor, explicando para o paciente qual que é a situação que ele está passando, explicando para o médico qual que é a situação do paciente e a forma que normalmente a comunidade lidar com tal tipo de doença. Nós temos também o agente de saneamento básico, né, porque na comunidade nós temos a questão hoje do esgoto, né, que isso não era uma coisa normal nas aldeias, a gente não tinha, nós não produzimos resíduos, lixo, esgoto, poluição, e hoje em dia isso vem acontecendo com mais frequência porque a cidade está crescendo muito e está invadindo as terras indígenas. E aí, com os agentes de saneamento básico, nós conseguimos trabalhar a manutenção dos banheiros comunitários e discutimos projetos voltados a tratamento ecológico de esgoto, né? Por mais que a gente saibamos que existe a Sabesp e outras empresas que trabalham com coleta de esgoto, né? E faz esse papel, a gente acha que isso é um mercado que move dinheiro, mas que não pensa no meio ambiente, não pensa no tratamento ideal, né, do esgoto. E nós conhecemos técnicas ecológicas para fazer esse tipo de tratamento, né? Que é com bacia de evapotranspiração, com tratamento de, como eu posso dizer assim, com filtro de bananeira, filtro por raízes, e dessa forma a gente consegue devolver uma qualidade para a água, não para consumo, mas devolver a água para a terra, para uma horta, sem poder tá contaminando ali. E esse trabalho ele é um desejo nosso, um desejo dos povos indígenas. E foi com muita conquista, né, com muita luta, que conquistamos o direito de ter uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? E essa Secretaria Especial, ela leva esse nome porque é para ser especial, é para atender as comunidades indígenas de forma diferenciada mesmo. Só que nós temos falha ainda, né? Nós temos falhas, e aí quando a gente discute a questão de saúde, nós precisamos entender que por mais que nós indígenas tenhamos uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, essa secretaria ela acaba na prática não sendo uma secretaria de atenção à saúde indígena, mas ela é uma secretaria de atenção ao governo. E eu digo isso porque quem indica as pessoas que vão trabalhar na CESAI, quem indica quem vai ser o secretário especial de saúde indígena, não somos nós indígenas, não é as organizações indígenas, não é a Comissão Guarani-Urupá, a Arpinsul, a Arpin-Sudeste, a COIME, enfim, a PIB, não é essas organizações que escolhem
o secretário de saúde indígena. Quem escolhe o secretário de saúde indígena é o governo, né, o gestor que está assumindo, né, a presidência do país. E no caso, esse ano a gente tem o Jair Messias Bolsonaro, né, que na sua campanha eleitoral ele pregava ódios contra a população indígena, dizia que não ia demarcar 1 milímetro de terra indígena, dizia que o indígena não faz nada, que o negro não faz nada. Enfim, todo mundo sabe, né, a postura do atual presidente ainda nas suas campanhas eleitorais, e não é surpresa que ele vinha colocando todos aqueles argumentos de ódio, aquelas palavras de ódios em prática, né? Então, nós não temos uma CESAI hoje que trabalha em defesa dos povos indígenas, nós temos uma CESAI que trabalha nos interesses do governo federal, e os interesses do governo federal é o genocídio dos povos indígenas. Então, nós vemos sofrendo com esses ataques, né? Então, a gente sofreu com a tentativa da municipalização da saúde indígena, tentaram acabar com o subsistema de saúde indígena, tentaram acabar com a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e tentaram nos jogar ao município. Isso ainda ano passado, né, quando sofremos aí esse ataque e fomos parar na porta da Prefeitura de São Paulo pedindo para que o prefeito, na época o prefeito Bruno Covas, articulasse com o governo federal e parasse e fizesse o governo federal, no caso o ministro da Saúde na época, era, se eu não me engano, o Mandetta ainda, para que ele tirasse, né, esses argumentos de dizer que ia municipalizar a saúde indígena porque o Jaraguá era referência de municipalização. Nós somos atendidos aqui na terra indígena Jaraguá pelo município, mas mesmo vivendo no município mais rico de todo o nosso Brasil, e talvez até mesmo da América Latina, o município de São Paulo é um município de muita captação de recurso, mas mesmo assim a nossa comunidade sempre foi muito abandonada pelo poder público. As nossas conquistas, ela vem através de luta, né? Nenhum político, nenhum prefeito, nenhum dessas pessoas que assumem cargos públicos atuaram em favor da nossa comunidade por boa fé, por boa vontade. Toda vez que nós conquistamos algo, nós temos que nos expor, nós temos que sair da nossa comunidade e fazer uma luta imensa para conquistar um mínimo, né? Conquistar um direito que já deveria estar garantido, que já deveria ser colocado em prática há muito tempo. Então, a gente passou por essa situação e logo depois a gente passou por uma situação com a questão do Covid, né? Então, logo depois, né, da gente conseguir barrar essa municipalização da saúde indígena, nós tivemos, né, aqui no país a chegada do novo vírus, né, do Covid-19, onde as populações indígenas ficaram todas assustadas, porque é o que o governo esperava, né? Seria ali, a gente entende que toda tentativa de genocídio, ela poderia ser colocada em prática de forma indireta desta forma, né? E então começamos a dialogar, a procurar melhorias. Aqui a gente fizemos articulações com o município, com a supervisão de saúde, com a OS, que faz a gestão da nossa unidade, para que a gente conseguisse trazer algum equipamento, né? Dialogamos com... Então, com a chegada desse novo vírus aqui na nossa comunidade, nós conseguimos, né, nessas articulações, conquistar um espaço de isolamento mesmo, né? Para que, se alguém ficasse doente aqui dentro da comunidade, nós conseguíssemos ter um local que o paciente ali pudesse dormir, almoçar, jantar, tomar banho, ter suas necessidades sem contato com os demais moradores, porque a maioria das casas aqui na terra indígena, elas são casas que não têm divisão de cômodos, né? Então, aquelas orientações que foram passadas para nós, as orientações que foram passadas para nós sobre lavar as mãos, ficar com a janela aberta, ficar dentro do quarto, esse tipo de orientações, elas eram um pouco confusas, porque algumas delas não dava para ser colocada em prática na nossa realidade. A gente tem casos assim que são de 3 metros quadrados, praticamente, uma casa bem minúscula, bem pequena,
e que mora 5, 6, 7 pessoas, e que não tem divisão alguma, as pessoas dormem meio aglomeradas já, naturalmente, porque nós não temos matéria-prima para construir casas mais próximas do tradicional, como essa que eu estou agora, né? Assim, feita de pau a pique, feita com barro. Então, a gente não, em alguns núcleos, a gente não teve essa oportunidade, a gente não tinha matéria-prima para isso. E aí, conquistamos esse local, onde veio uma equipe aqui na comunidade, fica, né, 24 horas, tem uma ambulância que fica, mas essa é uma realidade nossa com o município de São Paulo. A gente percebe que nossos outros parentes, que vivem em outras realidades, onde o município não atua com tanta frequência, que a CESAI ela não fez articulações para testagem em massa, que não disponibilizou informações sobre como que estava a questão do Covid nas aldeias, e nós começamos a descobrir diversas mortes acontecendo, principalmente na região mais do norte do país, né? E começamos a articular com a PIB, né? Ações via as redes sociais para pressionar o governo de olhar melhor para esses povos. Então, a gente entende que com a chegada do novo coronavírus, o governo conseguiu de forma indireta nos matar aos poucos, porque não investiu na saúde indígena, não fez trabalhos voltados à consulta prévia, a trabalhos com parceria com o movimento indígena. O governo se fechou, né? Até mesmo a própria FUNAI teve tentativas com seus líderes evangélicos de tentar entrar em terras indígenas. Nós tivemos isso durante esse tempo de Covid que estamos passando, denunciamos essas situações que vinham acontecendo. Da mesma forma que eu falo da CESAI, né, que a CESAI, por mais que ela foi criada por reivindicação dos povos indígenas, nós ainda não conquistamos a autonomia de poder direcionar a forma que a CESAI tem que trabalhar em defesa dos povos indígenas, em defesa da saúde dos povos indígenas. E a mesma forma é com a FUNAI também, né? A FUNAI, ela é a Fundação Nacional do Índio, ela é um órgão indigenista, mas quem coloca o seu presidente, quem escolhe, né, os cargos de confiança é o presidente da República. E mais uma vez, né, a mesma situação. Então nós hoje não temos uma FUNAI que atua em defesa de nós, povos indígenas, né? Então, a gente respeitamos aqueles profissionais de carreira que foram lá por concurso público, que prestaram concurso porque queriam ser indigenistas, queriam atuar em defesa do povo indígena, mas quando eles conseguem entrar na FUNAI, eles se deparam com uma outra realidade, eles se deparam com um gestor evangélico, com o presidente da FUNAI que é pastor, ou com o presidente da FUNAI que é coronel, que é militar, e aí vem e diz, não, você não vai demarcar a terra indígena, ou você não vai defender uma comunidade que está sofrendo uma reintegração de posse, como a gente teve agora recentemente, se não me engano, lá no Nordeste, a gente teve uns parentes de Pataxó, que mais de 2.000 famílias estão sofrendo um ataque, né, uma tentativa de reintegração de posse para mais de 2.000 famílias, e que quando eles procuraram a FUNAI para pedir auxílio, para pedir ajuda, para não sofrer uma reintegração de posse, principalmente nesse momento de Covid, a FUNAI se manifestou de forma preconceituosa e racista, dizendo que não ia defender a comunidade porque eles entendem que ali eram indígenas aculturados ou urbanizados, não sei, eu não entendo esse argumento que eles querem usar. Se a gente tem, né, uma postura tanto do governo federal em si, né, no seu todo, e que comanda a FUNAI, que comanda a CESAR, então nós não podemos dizer hoje que nós temos órgãos indigenistas que estão ali para defender o interesse dos povos indígenas, porque a gente tem um presidente que sempre se manifestou de forma radical, de forma preconceituosa, de forma racista, de forma com discurso de ódio contra o nosso povo. E aí o que a gente vê da CESAR, o que a gente vê da FUNAI é mantendo e colocando em prática todos esses discursos. Então, a FUNAI, quando ela diz que não vai defender um indígena porque ele usa celular ou porque ele está próximo à cidade ou algo assim,
É um absurdo, porque nós não escolhemos isso, nós não pedimos pro europeu vir aqui de barco, fedido, morrendo nos seus navios, entrar no nosso território, e aí a gente, né, nosso antepassado cuidou, teve respeito, e depois eles dominaram tudo, e hoje vem dominando, vem destruindo, e aí nós deixamos de ser indígena. Não funciona assim. Não é justo que o Diruá ele sempre usa esse argumento, né? Diz que tem uma dívida histórica com os povos indígenas. Mas quando a gente para pensar, não existe dívida histórica, porque a gente não emprestou nada para ninguém, né? A gente não fez nenhum empréstimo para nenhum Diruá. O que acontece de verdade são crimes, são torturas, são estupro, são invasões de terra, são queimadas de pessoas, né? Então não existe dívida histórica, existe um crime histórico, um crime que aqueles que cometeram o crime se inocentaram desse crime e que continuam cometendo esses crimes, só que eles aprenderam a cometer esses crimes de forma indireta, então nos matam aos poucos, né? Nós temos invasão de grileiros dentro de terras indígenas, nós temos invasão de madeireiros em terras indígenas, nós temos a especulação imobiliária crescendo nas terras indígenas, e tudo isso, independente de pandemia ou não, isso não para, né? Nós estamos convivendo aqui na terra indígena Jaraguá com um empreendimento que vem avançando e que esse empreendimento ataca a nossa comunidade, não respeita a consulta prévia garantida na Convenção 69 da OIT, não respeita a Portaria Interministerial 060 de 2015, não respeita nenhuma legislação, né, que nos dê respaldo legal para que a gente seja assistido em decisões que impactem a nossa vida, e mesmo assim o governo não faz nada, o judiciário brasileiro não faz nada, e nós fica Deus dará, né? Nós ficamos largados por nossa própria sorte, ficamos lutando, ficamos saindo em reivindicações, nós enfrentamos queimadas em nossos territórios, nós enfrentamos ações autoritárias, decisões arbitrárias que não respeitam a consulta prévia dentro de nossos territórios, em que a gente vem discutindo isso. Hoje, nós procura um diálogo com o prefeito Bruno Covas, nós procuramos um diálogo com o governador do estado de São Paulo, para poder nós contarmos a nossa história para eles. Porque o prefeito de São Paulo não conhece o nosso povo. Ele conhece pelos livros, eles conhecem pelos antropólogos, eles conhecem pelas histórias que tem por aí, mas nunca senta com a nossa comunidade para entender o que nós reivindicamos de verdade, o que nós estamos esperando do poder público. O governador de São Paulo, desde quando assumiu a sua gestão, né, e uma cidade que tem diversas terras indígenas, eles não tiveram o mínimo de sensibilidade de um dia nos convidar para um diálogo, de podermos nos entender e explicar como é a nossa forma de vida, o que nós estamos passando. Então, né, quando a gente compreende essa questão que nós estamos sozinhos mesmo, né? Então, quando a gente não consegue ver que o poder público ele vai atuar em defesa dos nossos direitos ou colocar em prática os nossos direitos por ser direito, a gente precisamos fazer isso, né? Então, articular com movimentos sociais, com coletivos, para que a gente possamos pensar juntos de que forma que nós podemos nos defender. Então, essa pandemia, ela trouxe isso também. Ela trouxe muita, como que eu posso dizer assim, muitas pessoas boas que perceberam que era o momento de ajudar o próximo, né? Então, por mais que a gente observa que muitos não estão mais se preocupando com a questão do Covid, porque houve também uma divergência, uma manipulação nas informações do Covid, né? Enquanto a OMS, algumas organizações, alguns governos municipais e estaduais brigavam e lutavam para prevenção contra o coronavírus, a gente viu o presidente da República atuar de forma diferente, dizer que era uma gripezinha, andar sem máscara, fazer tudo isso, e isso traz uma confusão para todo mundo, né? Se o nosso atual líder, né, do país não cumpre com as regras, como é que as outras pessoas elas vão
vão fazer. Isso é uma forma proposital, né, de atrapalhar as pessoas a se cuidarem, né? Então, coloca essa ideia de progresso à frente da própria vida, né? Então, é uma coisa que a gente fica assim, né? Na própria bandeira do Brasil a gente tem isso, né? Ordem e progresso. O que é essa ordem, o que é esse progresso? Porque a gente não tem vida, a gente não tem justiça, a gente não tem nada. A gente tem um capital onde pessoas enriquecem com esse capital e outras pessoas adoecem por conta desse capital, né? E, e poder explicar para o não indígena, né, para esses herdeiros de quilombos que estão na cidade hoje, que estão nas periferias, que estão nas favelas, de entender que nós juntos somos fortes. Nós podemos começar a olhar para a saúde como uma saúde diferenciada para todos mesmo, né? Nós precisamos trabalhar o nosso psicológico. Nós não podemos mais ter jovens abandonados, é, arriscando a vida aí nos faróis, ou largado na cidade. Isso não é uma coisa normal. Eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, gente, uma pessoa está morando na rua não é normal quando a Constituição brasileira diz que o direito à moradia é de todos. Então, você vê pessoas morar na rua, você está sendo conivente com que ela não esteja com seu direito garantido, né? E a gente tem na cidade de São Paulo mais imóveis abandonados do que pessoas morando na rua, e não faz nenhum sentido isso. Nós vemos crianças morando na rua, nós vemos crianças ali na Praça da Sé cheirando cola de sapato. Isso é uma coisa que eu estou falando aqui, qualquer um pode passar lá e ver isso. E nós não queremos que a nossa comunidade, que nossos parentes passem a viver dessa forma, mas o que o governo empurra a gente é para esse caminho, é esse abismo, é perder o nosso Nhanderecó, é perder a nossa forma de vida. Então, a saúde, para nós, ela está ligada ao quê? Ela está ligada ao nosso modo de vida. Cada um de nós temos o nosso costume, a nossa língua, a nossa crença e tinha as nossas formas de lidar com a espiritualidade. Quando vem o não indígena, é, com a sua soberania, com a sua forma de vida ocidental, ela se opõe a todas as outras, não respeita a forma de vida dos outros, né? E isso acaba tirando a vida das pessoas, né? Tirando essa essa vontade de continuar vivendo. E aí a gente começa a perceber pessoas perdendo tudo e morar nas ruas. Nós precisamos trabalhar mais essa ideia de medicina natural, conhecer muito, não só indígena, mas muito de Uruá também, conhecem remédios naturais. Alguns postos de saúde já vêm trabalhando com filtroterápicos, e isso é algo que beneficia a todos. A planta, Nhanderu, quando ele criou as plantas, ele não criou as plantas dizendo assim, olha, o João é dono dessa planta, a Maria é dona dessa árvore, o Francisco é dono dessa terra. O Juruá criou essa divisão. O Juruá se apropria das coisas. O Juruá cria esse pensamento que ele pode tomar a terra para si. Mas não era para ser dessa forma. Então, isso já, só de ter esse egoísmo, isso já atrapalha muito no nosso bem viver. A gente não tem mais qualidade de vida quando a gente tem, né, essa forma autoritária, onde poucos têm muitos e muitos não têm nada e vivem como escravo ainda, pegando transporte lotado, se arriscando na pandemia para ir trabalhar, perdendo familiares e ganhando um tanto de dinheiro, um tanto de salário que só consegue manter a sua vida, talvez consiga investir em alguma coisinha, mas sempre de forma pequena, né? Não consegue expandir, porque quem tinha que expandir já está cheio do dinheiro, já está dominando o mundo, já está com grandes capitais. Essa é a nossa realidade que vivemos. E quando nós lutamos para manter a saúde indígena, é porque nós não queremos estar dentro do SUS da forma que o SUS atua, porque o SUS ele é lindo, ele é ótimo, ele é perfeito na teoria. Mas quando você tem um gestor ruim, quando você tem um gestor que não está voltado com as suas prioridades para o bem do povo, você não vai ter um SUS atuando para o bem do povo. Se você não tem um gestor
que atua para a melhoria da educação, você pode ter o melhor projeto de educação, a melhor lei de educação, essa lei não vai ser colocada em prática, e essa é a realidade que nós vemos. Então, hoje é muito importante, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar participando dessa live, de poder conversar com as pessoas que vão estar assistindo, né? Eu peço que as pessoas divulguem e que procure conhecer mais o modo de vida de cada povo, procure conhecer mais o trabalho da PIB, né, que é uma organização indígena, onde todas as nossas organizações de povos, como eu falei, né, nós Guarani temos a Comissão Guarani-Burupá. Os outros parentes, cada povo, ela tem a sua organização. E todas essas organizações juntas, ela formam a PIB, né? A PIB é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas no Brasil. E a PIB, ela representa a nossa luta, ela sempre está ali levando as nossas reivindicações, e é através da PIB que a gente consegue ver, né, quando o governo ele está atacando o nosso povo. Então a gente consegue se manifestar contra isso. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas procurem conhecer o trabalho das organizações indígenas, né? Nós temos a Comissão Guarani-Burupá, que atua em defesa das terras indígenas Guarani, da Urupá, né, que é o nosso território sagrado Guarani, todas as terras Guarani, mas nós temos a Arpim Sul, Arpim Sudeste, diversas outras organizações indígenas, que todas elas juntas formam a PIB, né, que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas no Brasil. E através da PIB, nós conseguimos discutir o movimento indígena de forma nacional, a gente consegue ver de que forma o governo está atuando contra os povos indígenas, e através daí a gente consegue fazer manifestações nas redes sociais, nós conseguimos fazer atos, nós conseguimos nos articular e fazer esse enfrentamento das injustiças que vem sendo cometido contra nós, povos indígenas, né? E, mais uma vez, dizer que também preservar a natureza, olhar para a natureza de forma sincera e verdadeira, é preservar a vida, é preservar a saúde, é preservar o bem viver. Então, essa não é uma obrigação do indígena. Nosso país ele é feito por povos originários que ainda vivem, né? Independente de nós sabermos hoje falar o português, de nós usarmos as tecnologias, de nós usarmos roupas, de nós usarmos tudo isso, nós não deixamos de ter o nosso modo de vida tradicional. Nós não deixamos de ter os nossos costumes, as nossas práticas tradicionais. Então, esse preconceito e esse racismo que muitas pessoas colocam em sua mente para dizer assim, aquele povo não é mais índio porque fala português, porque tem essa necessidade, isso não foi uma escolha nossa. Nós não tivemos escolha, ninguém falou para nós assim, olha, a gente vai agora matar o seu povo e construir a cidade, né? Então, nós só queremos poder viver em paz, ter animais vivos, ter a floresta viva, né? Ter água viva, ter a vida das nossas crianças. A gente quer ter um futuro. E é por isso que nós lutamos. E essa luta, ela é uma luta justa, né? Então, povos indígenas, o povo remanescente dos quilombos que vive nas periferias, nas favelas, o povo descendente de europeu. Todos nós deveríamos entender que a gente, né, não tem uma dívida histórica no país, que o que tem no país é um crime histórico e um crime que vem se colocando em prática todo ano. Passa governo, sai governo e os crimes eles continuam acontecendo contra nossos povos. Os crimes continuam acontecendo contra nossas comunidades. Nós precisamos lutar junto, né? Então, lutar pela saúde diferenciada, lutar pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, lutar para que o próprio indígena decida quem vai ser o seu representante dentro da CESAI e da FUNAI, é um direito, é justo, não é? A gente não está pedindo mais do que é o mínimo para nós. É isso. Deixa eu ver.